hoje é de falar sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Eu não vou seguir aquele passo a passo, né, que fica um pouco pesado você pegar o Espírito Santo no Antigo Testamento, aquela coisa toda. E Deus colocou, até pelo tema que me deram, o subtema que me deram, Deus colocou no meu coração falar uma coisa mais da vida prática, né? Espírito Santo como alguém que está muito próximo. Esse é o significado de um dos adjetivos atribuídos a ele na explicação de Jesus, na despedida de Jesus. Ele explica que Jesus estava dizendo assim: olha, eu vou partir, mas vocês não vão ficar orfanados. Ele tinha que dar aquela satisfação. 3 anos e meio com Jesus é para deixar saudade em qualquer coração, né? Eu imagino como foi a vida dos discípulos depois da morte dele. Aqueles 3 dias foram uma eternidade, porque a luz que existia em Israel estava apagada, né? Sepultada. A esperança daqueles discípulos estava agora enterrada, literalmente enterrada. Max Lucado disse que quando ele chegou a Israel, ele olhou para o túmulo e ficou pensando que naquele campo frio e claustrofóbico, o dono do universo esteve por um período enterrado. E aquilo moveu com a cabeça dele. E nesses 3 dias, Jesus sabia que havia uma lacuna profunda na alma daqueles homens que aprenderam a amá-lo, a depender dele, a gostar dele, a ouvi-lo falar, estar ouvindo as palavras dele, não tinha dimensão. Imagine você que aqueles homens estavam no seu trabalho rotineiro todo dia, cheiro de peixe, consertar a rede, tirar sujeiras da rede. De repente surge uma pessoa, diz: eu posso subir no barco de vocês? Eu posso me aproximar de vocês? Eu quero fazer amizade com vocês. Nunca mais a vida deles foi a mesma. Um dia Herodes mandou uns soldados do templo prender Jesus. E eles caíram na besteira de ouvir o sermão que Jesus estava falando. Foram impactados pelas palavras de Jesus e voltaram de mãos vazias. E aí Herodes perguntou: vocês não surpreenderam? Também foram enfeitiçados por ele. Ele disse: como a gente podia prendê-lo? Ninguém jamais falou desse homem. Porque quando ele fala, a alma é enternecida, né? Os problemas parecem tão pequenos quando ele fala. Tem uma canção que diz que há momentos que a palavra não resolve, mas um gesto só de Jesus demonstra tanto amor por nós. Então, queridos irmãos, está falando da pessoa que na despedida ele diz: olha, que vai ficar igual, se preocupa também, não dorme, não cochila, senta do lado, esclarece coisas, acompanha, conforta, consola, se preocupa. E como se não bastasse, ele assiste nas fraquezas de vocês com gemidos inexprimíveis. Então, queridos irmãos, era essa promessa que ele deixa para os seus discípulos. Nós convivemos com uma igreja chamada pentecostal. E isso tem alguma coisa a nos explicar. Isso tem uma força grande para a gente. Porque a gente já nasce, louvado seja o nome de Jesus, com um contato, querendo ou não, com a pessoa do Espírito Santo. Quando a gente era pequeno, a gente frequentava uma seita, né? E a gente disse para nossa mãe que a gente queria conhecer uma igreja, um lugar onde a gente sentisse alguma coisa, porque a gente não sentia nada. Aí nossa mãe disse assim: olha, eu conheço uma igreja que pelo menos você sentir lá, você vai sentir alguma coisa. Aí ela disse: você tem uma igreja chamada Assembleia de Deus. Não sei se meu irmão se lembra disso. Eu era bem menor, ele era maior, e aí foi ele que me levou, na verdade, éramos em 1981 mais ou menos, né? Nessa faixa. E naquela época o Espírito Santo já falava a nossa alma. Crianças, o Espírito Santo já acompanhava a nossa trajetória, já nos separava, já nos ensinava, já nos guiava, já direcionava as nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Quando a gente chegou, a gente nunca tinha visto uma igreja tão barulhenta, né? Era línguas estranhas lá da esquina. Você já via aquele barulhão de línguas estranhas na Assembleia de Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus. E não mudou, não. Ninguém diz: mudou, é mentira do diabo. A igreja continua no mesmo
dispensação da graça não acabou, ele ainda está aqui. Esse negócio que tem que ter avivamento, o avivamento é hoje, é agora. Que o avivamento é pelo Espírito Santo, por meu Espírito, diz o Senhor. Nós vamos ao texto sagrado. Eu vou começar aqui a leitura por capítulo 2 de Atos. Atos capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4. Atos dos Apóstolos, quinto livro do Novo Testamento, depois de João. Podemos ler? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Eu também trago, já esquecendo a parte do Senhor do nosso pastor Joilson, está congregando na Quadrangular, lá em Camaçari, e sempre que a gente sai, a gente pega aí a permissão, né? E eu escolho mais nos dias úteis para tocar alguns cultos. Uma questão de, a gente aprendeu assim, né? Ser submisso não é cobertura espiritual, mas está debaixo da obediência, né? Do homem de Deus da igreja, o anjo da igreja. Senão, você não tem como se fechar, né? É uma hora que ele diz, irmão, Deus também falou para não ir, quem sabe no livramento. É bom a gente estar, mas estou sabendo onde a gente está. Então também trago para ter uma saudação, o homem de Deus que tem feito um trabalho muito bom naquele local. Queridos irmãos, eu fiz aqui algumas considerações só para a gente seguir uma meta, né? Sistematizar a coisa para a gente não ficar solto. O pregador pentecostal, se largar ele solto, ele pega a Bíblia toda de uma noite, né? E roda no texto, né? Então às vezes a gente precisa desse freio para poder ter uma forma de ter um foco. E o foco hoje é a doutrina do Espírito Santo. O N. Gruden, não sou muito bom de inglês, ele diz que a obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença de Deus no mundo e em especial na igreja. É aquilo que a teologia protestante chama de graça comum, né? É a graça comum a todos os homens. É a graça de Deus que faz o sol nascer sobre justos e injustos, né? Então o Espírito Santo é aquele que veio, segundo Jesus, para convencer o mundo de pecado, de justiça e de juízo. Se a gente está olhando por caos, estamos estabelecendo, são sinais. Nós temos a Bíblia mostrando sinais acontecendo. E a gente vê claramente que pode piorar sem o Espírito Santo aqui. Sem a presença da igreja, a coisa pode ficar bem pior. Porque a Bíblia diz que é Ele que retém, né? E eu entendo ali que é o Espírito Santo que está retendo determinados avanços das trevas. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Alguém já disse que a única agência que Deus confiou na terra para manifestar a sua presença é a igreja. Não tem outra credenciada. A igreja de Jesus Cristo, que somos nós, né? É a única agência que Deus confia para mostrar, louvado seja o nome de Jesus, a sua palavra, mostrar o caminho para o céu. Amém? Então a gente tem aqui a promessa do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele perpassa todas as escrituras sagradas. A gente vai ver logo no início da Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, a pessoa do Espírito Santo, naquele concílio ali formado celeste para a construção, para a criação, né? Segundo alguns teólogos, recriação. Não vou entrar nesse mérito, mas já ali naquele momento, todo o projeto da criação do universo, da criação da terra e da criação do homem, o Espírito Santo, o texto sagrado diz que ele pairava sobre a face da abismo, se movimentava, ele estava ali como
alguém que faz parte da criação, no sentido de, louvado seja o nome de Jesus, elaboração e concretização do plano eterno de Deus, de criar um local, criar um lugar, uma terra, de onde ele faria a criação daquele que chamaria de semelhante a nós, né? A nossa imagem e semelhança. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Então a gente vê o Espírito Santo também no Antigo Testamento, nos patriarcas. Eu coloquei aqui que eu chamo de libertadores, que foram Moisés e Josué. Esses homens foram movidos pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus, né? Não existe obra eficaz se não for pelo poder do Espírito Santo. Amém? Não existe obra que se concretize se não for pelo poder do Espírito Santo, pela supervisão do Espírito Santo, pela consulta ao Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Os monarcas foram homens cheios do Espírito Santo, né? Você vê o Saul, toda a problemática, era um homem que veio por outro, era cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. O Davi também era um homem cheio do Espírito Santo, para não só para guerrear, mas também para compor salmos, louvado, para tomar decisões. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. A gente vê com Salomão, né, a maior representação da sabedoria de Deus, da pessoa do Espírito Santo agindo na vida daquele homem. Em decisões difíceis, o Espírito Santo auxiliava Salomão nas decisões do seu reinado. A mais famosa é aquela briga de duas mulheres por uma criança. Na dividida, ele diz: pega a espada, corta a criança ao meio. Ele sabia que coração de mãe não lhe daria ver a cena, e ali ele decide uma causa difícil de se julgar. Sabedoria de Deus na vida do Salomão, presença do Espírito Santo em todo o Antigo Testamento. Em Joel, a gente vai ver no capítulo 2, versículo 28 e 29 de Joel, uma alusão mais clara de uma futura manifestação do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus, do plano eterno de Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então a gente vê a promessa de que nos últimos dias Deus agora não derramaria o Espírito Santo de forma esporádica, né? De forma pontual, como era no Antigo Testamento. Você tinha homens como juízes, né? Sansão, Baraque, Jefté, todos esses homens lutavam no poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. O que acontece é que o negócio dava certo, né? Louvado seja Deus. Esses homens clamavam a Deus, o Espírito Santo descia sobre ele, a ponto de Sansão derrotar exércitos inteiros sozinho, né? Levar o portão da cidade nos peitos, matar o exército com uma queixada na mão. Então a gente vê na vida desses homens manifestações esporádicas do Espírito Santo. Eu fico imaginando quem não tinha manifestação, né? Como ficava vendo aquela presença na vida de homens como esses e almejando ter o mesmo poder, ter a mesma graça, ter a mesma possibilidade de tomar decisões, como no caso de Salomão. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. A gente vai ver no Novo Testamento, né? Louvado seja Deus, a primeira menção do Espírito Santo pela boca do João Batista, né? E ele diz assim: ó, eu estou batizando vocês com a água, porque eu estou com o objetivo de remir pecados, mas está vindo um que tem uma estrutura diferente da minha, tão maior que eu não tenho dignidade nem de me abaixando, tirar a sandália dele. Esse que está vindo aí com autoridade vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Vai ser com ele, louvado seja o nome de Jesus, o aperfeiçoamento da obra. Louvado seja Deus. Jesus menciona o Espírito Santo em algumas ocasiões. Abra por gentileza Lucas capítulo 11, versículo 13. Pelo menos dois exemplos aqui de menção de Jesus sobre o Espírito Santo.
o outro texto está em João, capítulo 3, versículos 5 a 8. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que o pedirem. Uma menção de Jesus, né, de que o Espírito Santo seria dado, né, aos que crescem no nome dele. Os apóstolos, eles andavam com Jesus. Tinha treinamentos, né? Capítulo 10 ali de Mateus, vai haver um treinamento ali, quem sabe a missão de curação deles, as cidades. E Jesus treina-os e capacita-os a sair para evangelizar e dando autoridade sobre demônios, sobre enfermidades. Pode botar a mão que vocês vão curar. Pode colocar a mão que vocês vão expulsar. Louvado seja o nome de Jesus. Mas até então eles eram apenas o convidado do noivo. Não tinha como ficar triste até então, porque o noivo estava com eles, né? Então o noivo, que era cheio do Espírito Santo, segundo a própria declaração de Jesus na sinagoga, que quando ele entra na sinagoga, o primeiro texto que ele vai ler é: o Espírito do Senhor está sobre mim, né? E a gente aí abre um parêntese para dizer o seguinte: se Jesus não ousou trabalhar sem a pessoa do Espírito Santo, que dirá nós? E ele vai dar lá uma lista em Isaías da necessidade do Espírito Santo. Ele está dizendo assim, ó: essas coisas aqui são impossíveis para homem fazer. Tinha uns camaradas que queriam expulsar um demônio no nome de Jesus que Paulo pregava. Aí os demônios soltaram sobre eles, e antes de saltar sobre eles e perseguindo eles, disse assim para eles: rapaz, Paulo a gente conhece, Jesus também, mas você não tem moral não. Você que não conhece, não tem nada na sua vida que identifique alguma coisa maior do que a gente. Quando eu olho para você, eu não vejo nada. Eu vejo charlatões querendo fazer uma obra no cangote, né? No grito. A obra não se faz no grito. Zacarias diz que não é nem por força, não é por violência, por meu espírito. E quem é que diz? Diz o Senhor. Quem está dizendo isso é o Senhor, né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Então, querido, Jesus faz essas alusões. O capítulo 3, versículos 5 a 8 de João, uma pregação, né, que Jesus faz aqui, uma pregação meio que secreta com Nicodemos. Ele dá uma explicação para Nicodemos que eu acho uma das mais profundas e belas das Escrituras Sagradas. Eu, quando pregava o evangelismo, eu quase furava a minha Bíblia com essa. Eu só queria pregar essa passagem. Eu achava isso uma beleza rara. Jesus chama para o cara e diz: você é um mestre em Israel e não está entendendo essas questões espirituais, né? E Jesus fala algumas coisas para ele assim. Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que nascer da água e do Espírito, que não nascer, perdão, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, Espírito aqui em letra maiúscula, agora é Espírito em letra minúscula, ou seja, é uma pessoa espiritual. Não se maravilhe de eu te dizer, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Se Jesus usou essa sentença de que é necessário nascer da água do Espírito, porque não pode ver o reino, e reino de Deus aqui, a gente precisa entender que não é só o reino futuro, é reino de Deus aqui, porque Jesus está falando assim: é chegado a vós o reino de Deus. Quando Jesus encarna aqui, ele traz consigo todo o código de ética do reino de Deus, todo o poder do reino de Deus, todo o aparato do reino de Deus. Só no nascimento, os pastores veem o céu brilhando na escuridão da noite, nos desertos de Belém, e ele vê uma miríade de anjos dizendo glória a Deus nas mais
seja o nome de Jesus. Agora, para ver as coisas espirituais, tem que nascer de novo. Senão, não podes ver o reino de Deus. Nicodemos queria compreender racionalmente. E ele ficou encucado. Jesus vai dar uma prensa nele e pergunta: você é um mestre em Israel, você ensina na sinagoga e não sabe essas coisas? Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então, quer dizer, você é um princípio que Jesus está dando para a gente aqui. Eu li um livro uma vez de uma mulher, uma senhora, não sei se é o nome dela, chamado O Caminho para o Céu. E ela disse que se nós partíssemos daqui sem acostumar-se com o ambiente espiritual, e qual é o ambiente espiritual? É batismo no Espírito Santo, é oração, é leitura bíblica, é quebrantamento, é jejum, é oração, é glorificação, é aleluia, é glória a Deus. E ela disse que se você sai daqui e vai direto para a glória assim, tu não se acostuma com o ambiente. A igreja é essa oportunidade. O Evangelho oportuniza conhecer o reino aqui antes de chegar lá. Então Jesus dá essa reprimenda muito elegante no Nicodemo, dizendo: meu filho, tu não entende nada de espiritualidade. Agora, uma coisa convenhamos, ele estava curioso com Jesus. E se tem alguém aqui nessa noite que está curioso com Jesus, eu te convido a aprofundar a sua curiosidade, porque lá na frente a gente vai ver Nicodemos colado com Jesus, até defendendo Jesus, e lá depois da ressurreição está junto das pessoas que estavam com Jesus, porque a conversa surtiu efeito. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos irmãos, o Evangelho ele não é feito só para o espírito, para o coração, para a emoção, ele também é feito para a razão. E às vezes a gente perde de evangelizar porque a gente não vai até aonde a pessoa possa entender Cristo. E às vezes a porta de entrada de ganhar uma alma começa por um simples testemunho. Gera curiosidade, Jesus provocou. Que nem a conversa lá do poço de Samaria, provocou a mulher, quando ela estava envolvida teologicamente, discutindo teologia e adoração, ele diz assim: vai chamar a tua marido. A partir de então ele entra no particular daquela mulher. E entrando no particular daquela mulher, nunca mais ela foi a mesma, né? Volta para a aldeia, não mais como uma mulher cabisbaixa, volta de cabeça erguida, evangelizando aquela aldeia. Só o poder do Espírito Santo faz isso. Não há poder em nossas palavras, não há poder em nosso jeito, não há poder em nossa oratória sem a presença do Espírito Santo de Deus. Hoje a gente vê muitas estratégias de crescimento na igreja. E eu fui para uma reunião onde só se falou em crescimento de igreja. Eu só senti falta de uma pessoa naquela reunião. Chama-se a terceira pessoa da Trindade. Porque tinha muita estratégia boa, mas eu me lembrei das reuniões que traçam lá metas de mercado para a fábrica. Parece uma similaridade muito grande, parece que é Deus, mas não é. A gente estava ensinando terça-feira na igreja a lição de Josué. Ele perde para Ai, resolveu o pecado, recupera-se com Deus, ganha de Ai, aí faz um acampamento em Gilgal, né? Em Gilgal vem o pessoal dos Gibeonitas e engana Josué. Josué estava ali num período de descanso, se preparando para a próxima batalha. E num período de descanso ele não consulta Deus e faz uma aliança errada, né? E a gente abre para isso para dizer que não há descanso nessa batalha. Precisamos da orientação ininterrupta do Espírito Santo. Porque senão, num lance imprevisto, como diz o hino da harpa cristã, a gente cai na batalha. Porque é um lance imprevisto. E você está pedindo para estar na frente, onde o lance é imprevisto, tem que estar pronto. Porque tu canta, eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. Cuidado, que lá só vai com a presença do Espírito Santo. Senão o lance imprevisto pega você. E não dá para cantar essa canção mais. Essa canção vai ser traumatizante para você. Então, queridos irmãos, a gente nota o nome daquela envergadura deixou de consultar Deus pela segunda vez. E fez um acordo e colocou ele no estreito com o povo de Israel, que o povo foi para cima dele. E colocar a postura de liderança. Liderança é essa que iniciou com o povo olhando para ele e disse: olha,
vendo que Deus está na sua vida. Então, pode falar o que você quiser que a gente vai obedecer. Então, é Ele que realiza essas coisas. A forma mais detalhada que o Espírito Santo vai aparecer, vocês podem abrir sua Bíblia por gentileza, é do capítulo 14 ao 16 de João. E talvez é aqui, queridos irmãos, nessa reunião triste. Meu irmão não lembra, eu estava falando com minha esposa hoje. Esse sermão me marcou. É um novo convertido, ele foi pregar. Não sei se foi da Terezinha. E ele pregou sobre não se turbe o vosso coração. Excelente, tem anos. E nesse sermão você dizia: Jesus estava triste, aquilo me fez chorar muito. E toda vez que eu leio esse sermão, eu me lembro que Jesus estava triste. Você vê como uma palavra, ela marca a nossa alma, né? Então não substitua nada pela palavra. Na reunião que eu fui, eu acabei devagando, esqueci de falar. Na reunião que eu fui, aí o camarada fez, tinha uns 5 líderes, né? Grande, o único que não tinha patente lá era ele. E aí eles começaram a me ironizar, eu fiquei calado, né? Eles deixaram eu me calar, porque não tem patente, vai falar o quê? Fiquei quieto, ouvindo. E aí quando saiu meu pastor, fui numa pizzaria, ele perguntou: Rob, o que é que você achou? O pastor só quer que eu fale mesmo. Só não precisa disso não, pastor. O senhor já tem uma presença na sua vida, isso basta. O que vier a fazer, se for para crescer mais, vai crescendo. Se for para ficar 200, vai ficar 200. Mas o importante é aquela direção do Espírito Santo, né? Cateando uma igreja cheia de pessoas vazias. Porque essas estratégias começam a tirar coisas da Bíblia. Tem que tirar, porque senão ofende, né? Todo mundo que enche igreja não, gente. Jesus falou que não é todo mundo que ouve esse sermão. Paulo no Areópago passou um aperto, porque a plateia era difícil. Entendeu? Paulo aí começou a pregar a mensagem, ele já estava querendo distorcer a mensagem da compreensão grega, né? Helenista ali. É Cristo, a ressurreição, o verdadeiro Deus de Mateus. Está como um Areópago para discutir. Gostei da ideia. Quando Paulo diz o Deus que fez o céu e a terra, e entra, né, naquela teologia propriamente bíblica, aí eles recuam. Acerca disso, a gente pode te ouvir uma outra hora. Se alguém disser acerca disso, no jeito que eu vou te ouvir outra hora, o recado de Jesus para você é: sacuda o pé da sua sandália e vai embora. Fique tranquilo que você já fez o que Deus mandou. Agora, não negocie as verdades eternas do Evangelho. Porque quem tirar, a Bíblia diz que também será tirado, né? E quem acrescentar, será acrescentado flagelos. Então isso aqui é sério, né? Está falando de uma pessoa séria, e por isso Paulo diz que é com temor e tremor que ele vai ministrar no meio da igreja. Queridos irmãos, a partir do capítulo 14, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que deu a vida no Calvário por nós, aquele que, como diz o escritor, preferiu morrer na cruz do que passar a eternidade sem a nossa companhia, estava no momento de despedida, estava no momento agora de tristeza. E ele também estava triste, porque ele também sentia. Ora, se nós que somos maus damos boas dádivas, mas de Deus, então Deus encarnado sentia profundamente, né, pelas pessoas. Jesus não murmurava, não expulsava para exibição, para confirmação, para autoafirmação. Ele fazia isso movido de íntima compaixão. Era a alma dele que ia com aquela mão estendida, nada mais. Tanto é que depois ele procurava um lugar secreto para se esconder, porque ele conhece, né, essas falácias que o diabo ensina, né? Lá na tentação, o diabo vem e depois diz: vamos lá, eu quero tirar a prova desse negócio de que homem nesse corpo não tivesse. Vamos lá, é o segundo Adão, vamos ver como é que sai o resultado agora. Aí o diabo vem com os textos, né, distorcidos dele, pegar você na fraqueza, né? Acabou o dinheiro. Ah, querido, então faz você dar um jeitinho brasileiro, paga uma propina porque acabou o dinheiro. Jesus, você está com fome? Manda essas pedras se transformar em um pão. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois de dizer está escrito, ele fala: também está escrito. Dizendo: deixa eu contextualizar a Bíblia para você, que você não deve pegar para as escrituras sagradas.
E o pastor Eliezer Lira, ele uma vez pregando, disse que o cristão tem que conhecer o que está escrito e o que também está escrito, senão ele cai de novo. Porque as heresias, elas nascem daqui. Não tem outro material para ser heresia. Ou é uma seita, ou sai uma heresia. Geralmente as grandes heresias saem das escrituras sagradas. Então, se você não conhecer o que também está escrito, você diz, rapaz, até que é envolvente essa palavra, essa mensagem, essa doutrina, e vai atrás. E a Bíblia chama isso de vento de doutrina, e Jesus fala para o Nicodemos que o vento sopra onde quer, onde é que tu vai parar? Né? Correr atrás do vento é perigoso. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então aqui ele fala isso para os seus discípulos, e ele diz assim para eles, ó, capítulo 14, versículo 16. Depois de toda uma discussão, eu vou direto ao ponto para a gente não se delongar. O que eu acho bonito em Jesus aqui é o carinho que ele tem com a igreja, irmãos. O carinho, a primeira maquete da igreja é os discípulos, né? O rol discipular de Jesus, os apóstolos. O carinho deles é assim, ó. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Eu não estou enganando vocês. Eu tenho que partir. É uma necessidade a minha partida. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ó, eu estou indo ao carinho. E é só podia ser João para ter um negócio desse mesmo. Eu estou indo, mas não é porque eu cansei de vocês, embora vocês me deram tanto trabalho. Não é porque eu sou maior que vocês, estou de fato. Você me chamou de mestre, eu sou neto de fato, ele fala isso para eles. Mas eu estou indo, é porque tem um sentimento aqui dentro de mim de preparar lugar para vocês. Porque depois desses 3 anos e meio com vocês, depois dessa excursão na terra, depois desse conhecimento de campo que eu fiz, onde eu estiver, eu quero estar com vocês também. Não dá mais para viver sem a presença de vocês. A mesa lá vai ter lugar para todo mundo, porque o céu nunca mais será o mesmo se não levar vocês comigo. Há uma expectativa de Deus, irmãos, pela tua chegada. A festa preparada há muito tempo pela nossa chegada. Há um livro chamado O Aplauso do Céu, que ele diz assim: e quando a gente entrar por aqueles portões, simplesmente eles vão nos aplaudir, porque é um retorno à casa, é um lar. Nós somos peregrinos aqui, nós estamos caminhando no deserto. Às vezes os pés estão cansados, às vezes tem medo, às vezes o frio é grande, o calor é intenso, mas saiba de uma coisa: nós somos peregrinos da terra. Paulo diz, deixa eu contar um mistério: nós não morreremos, nem todos nós seremos arrebatados, alguns de nós. Então é nossa esperança, bendita a esperança da igreja. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então ele fala assim para aqueles discípulos ali que está com ele, que está próximo dele: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco, para que esteja com vocês para sempre. Na conversa com Deus, querido, é a eternidade. Eu não sei o que foi que freou a sua vida sentimental, não sei o que foi. Frustração, amizade, pegaram pesado com você no trabalho, você não consegue se soerguer. Essa visão é limitada. Tem alguém que tem preparado alguma coisa para a gente para sempre. Porque os meus caminhos não são os seus caminhos. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os seus pensamentos são pequenos e medíocres, mas os meus caminhos são grandes, são altos, são maiores. Os meus projetos são eternos. Louvado seja o nome de Jesus. E dentro desse projeto, nós nos encaixamos para a glória de Deus Pai. Porque o dia ele vai querer mostrar para o Pai: foi esses aqui que eu estava intercedendo. Claro, eu estou usando aqui uma linguagem humana, né? Ele disse: eu não preciso nem falar com o Pai, porque Ele mesmo ama vocês. Ele mesmo se preocupa com vocês. Louvado seja o nome de Jesus. O Espírito da verdade que esse mundo precisa hoje, com esse relativismo moral aí que eles têm aí, com as discussões de malandragem, de pessoas
pessoas com argumentações com base em mentira para poder submeter a verdade. E a Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ou você é pela verdade, ou você não é por nada. Louvado seja o nome de Jesus. A verdade levou Cristo para a cruz. Pilatos se colocou como um possível libertador. Logo para aqui, para Jesus. Não dava para enganar o homem daquele. Afinal de contas, ele passou a noite em oração. Afinal de contas, o Espírito Santo estava sobre ele. Afinal de contas, ele era Deus encarnado. Mas não era. Deus resolvendo os problemas da gente. Deus caminhando com a gente. Deus fazendo aquilo que não foi possível com o primeiro homem. E que a gente não consegue fazer sozinho. Ele é o advogado que, quando a causa está perdida, o juiz diz: olha, deu tudo certo, a argumentação foi boa, gostei da sua planilha, a pesquisa foi ótima, mas é o seguinte: o camarada não tem livramento. Aí o advogado vai, aperta sua mão e diz: eu fiz o que eu pude. Ele é aquele que diz: não tem problema nenhum, então me prende no lugar dele, porque ele foi assim cativo no meu e no seu lugar. Ele entrou aqueles portões de Pôncio Pilatos, não foi por uma necessidade de espetáculo, nem para anjos, nem para homens, como diz o apóstolo Paulo. Era uma necessidade que ele via na minha e na tua alma, de salvação, de resgate, de redenção, como vocês aprenderam na doutrina sobre Jesus Cristo, né? Então ele é a verdade. Nós somos alimentados pela verdade que vem dele. Louvado seja o nome de Jesus. Nós não temos verdade própria. A verdade é a palavra. Vós já estamos limpos pela palavra que eu tenho pregado para vocês. E sabe quando é que a gente cai nas inverdades? Quando a gente deixa de ler as Escrituras. Porque como essa Escritura está fresca na nossa memória, não dá para pegar. Mas como nos afastamos dela, a gente começa a relativizar as verdades. Será? Será que o pastor não está equivocado? Esse livro foi escrito há tantos anos, né? É assim que a gente começa a tentar e fazer emendas provisórias nas Escrituras Sagradas. Não cola! Porque Jesus diz: quem fizer emenda aqui, ou quem fizer supressão, vai pagar um preço caro demais. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Então o Espírito da verdade, né? Versículo 27 do capítulo 14: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, não vem à toa, não vem de qualquer jeito, não vem aleatoriamente, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. A gente vê hoje tanta heresia, tanta baboseira. Você pega alguns vídeos no YouTube que você olha, tanta besteira em nome de Deus, que dá até vergonha alheia. Vergonha alheia é a vergonha que eu tenho quando você faz um erro. Eu fico com vergonha de líderes e irmãos que vão atrás desses ventos, que se estão ventos tão mal soprados. Dá na cara que não tem nada a ver com Deus. Camarada segura um cajado e bota o mundo para rodar. Camarada joga sal grosso, né, para salvar o rio. Camarada fica debaixo de uma fonte dizendo que é Jeremias, dentro da lama. Gente comendo capim. Tem até quem cheira a Bíblia. Tem até quem cheira a Bíblia e diz que isso é atrair juventude. A gente fica sem entender o que está acontecendo com essas pessoas. Porque eu até me convenceria de uma seita muito bem fundamentada, que até antigamente as seitas eram mais desafiadoras. A gente estudava, né? Estava dizendo: isso aqui é seita. Não parece. Parece tanto com a Bíblia. O diabo, ele hoje não está tendo nem tanto trabalho. Porque se afastaram tanto da palavra que qualquer coisa leva e rega. Mas quando se volta para a palavra, quando se valoriza a escola dominical, culto de doutrina, ciclo de oração, que são as bases de qualquer igreja, quando se volta para essas coisas, dificilmente alguém engana você. Vós tens a mente de Cristo, a sentença bíblica para nossas vidas. Nós não somos qualquer um. Eu fico pensando na tristeza que o Espírito Santo em dividir a gente com tanta besteira. O diabo, ele veio para envergonhar mesmo, ridicularizar mesmo, tentar imitar mesmo. Ele é imitador de carteirinha, é um mentiroso e faz de toda mentira, de toda invenção, de todo ponto de carochinha. Ele é o pai, é com ele é expert nesse negócio. Mas nós temos a palavra de Deus. Nós não temos desculpas diante de Deus. Eu sou novo prometido. Procure orientação.
procure o discipulado da escola da igreja, mas não fique só. Recém-nascido só morre. Já viu o bebê se alimentar? Já viu o bebê colocar mingau no fogo? Você já viu? Bebê espiritual é a mesma coisa. É isso que Jesus está tentando colocar na cabeça de Nicodemos. Meu filho, do jeito que você está, com essas ideias que você alimenta, você precisa nascer de novo. Você precisa conhecer coisas novas, né? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos caminhar mais rápido. Capítulo 15, no versículo 26. No capítulo 15 ele dá uma pausa para falar do Consolador e fala de que ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Quem estiver nele, enxertado nele, não tem como se perder. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Ele diz, por quê? Mas por quê, Jesus? Porque sem mim vocês não conseguem realizar nada. Como é que João inicia o seu evangelho? Tudo foi feito no meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que se planejou se concretizou. Nada deu certo sem ele. Louvado seja o nome de Jesus. Sobretudo na causa do evangelho, que é a causa dele. Aí no capítulo 26 ele fala assim: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, porque estás comigo desde o princípio. Amém? Então, queridos irmãos, eu não sei evangelizar, eu também não sei. Eu não sei falar, eu também não sei. Mas o Espírito Santo, se eu ler as Escrituras, se eu pesquisá-las, se eu me dedicar, ele vai me fazer lembrar. Ele só não pode me fazer lembrar nada, né? Se eu não leio, ele não tem nem como fazer lembrar. Ele vai lá dizer, mas não tem nada no arquivo. Como é que eu vou lembrar uma coisa para você? Tem que estudar as Escrituras Sagradas. Tem que amar. Antigamente a gente não precisava fazer psicologia. Tinha aquela Bíblia com referências, né? Em cadeia. Você pegava um númerozinho lá no versículo, que era um dia outro, fazia aqueles conhecimentos sistemáticos. Dificilmente o cristão de 15, 20 anos atrás não tinha Bíblia na cabeça. Dificilmente. Teria aquele ciclo de orações, irmão, uma Bíblia toda rasgada, mas estava toda aqui dentro. Sabe por quê? Porque a Bíblia era algo precioso para a igreja. Deve ser precioso para a igreja. O Espírito Santo está com vontade de usar você, de me usar, mas ele só vai poder nos usar com um material deixado. 1600 anos mais ou menos para escrever isso. 40 anos, sangue derramado para ver no livro de Hebreus lá. Homens cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, errantes pelo deserto, homens que não tinham nada digno, né, de ter pisado nessa terra. Deram a vida, o próprio Senhor derramou seu sangue para chegar na minha mão e na sua e sofrer. E nós não podemos desprezar. Alguém já disse que quando alguém recebe uma carta de amor, você fica lendo, né? A gente trocava muita carta de amor. E tinha parte da carta que eu memorizava. E às vezes eu relia aquela carta várias vezes, porque cabia bem para mim. Porque eu amava. Querido, isso aqui é uma carta de amor. O amor de Deus para a humanidade está tudo aqui. Todo o amor dele escreveu aqui, com letras de sangue. Está aqui todo o amor dele. Se tu não lê, que o amor ele quer ser correspondido. Lembra do Salmo 91? Porque a mim se apegou com amor, também é um livro ali. Eu vou botar ele num lugar bem alto. Por quê? Só porque ele conhece o meu nome. Alguém que é o próprio amor quer ser amado, né? E esse amor precisa ter prova de amor. E a prova de amor é quando você quer passar tempo com essa pessoa. Tempo com o que a pessoa fala, o que ele fala está aqui. Alguém já disse, se você quer ouvir Deus falar, leia a Bíblia. Se quer ouvir Deus falar em voz alta, leia a Bíblia em voz alta. E Deus vai falar de alguma maneira com você. Agora Deus não fala comigo, irmão, não profetiza, não ouço nada. Se a Bíblia não é minha, como é que Deus vai falar com você? Esporadicamente ele pode profetizar, mas ele quer falar todo dia através da palavra. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então, queridos irmãos, o capítulo 16, versículo 7 de João, ele diz assim: todavia digo-vos a verdade, convém, aqui que ele dá, né, parecer para eles, por que ele tem que partir? Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Aí ele diz assim: ó, quando ele vier, a quem é que faz o trabalho? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, né? Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Essa tríplice função
de convencer o homem não convencido e não convertido, é o Espírito Santo que faz. Não é? Eu conversava às vezes com amigos ateus, e tinha uma conversa que eu entrei que eu apanhei muito. Daquele dia em diante eu preciso ler mais livros. Não adiantava discutir sem conhecer nada do que ele estava falando. E ele foi para os pergaminhos e me deu uma aula fajuta, mentirosa, mas quando a gente não conhece, até o diabo parece que está falando a verdade. Eu disse, rapaz, deve ser. E aí um amigo meu me recomendou um livro chamado Em Defesa de Cristo, de um jornalista americano, ex-ateu chamado Lee Strobel. E ele, em um dos capítulos, ele vai tratar sobre a questão dos pergaminhos, da autenticidade dos pergaminhos. Né? Aí quando você vai fazer teologia, você vai tratar com isso com mais propriedade. E a necessidade, eu costumo chamar o curso básico de teologia do primeiro amor da teologia, que é o mais gostoso. Né? Se possível, chega mais cedo e vai orar, para não se achar dono do conhecimento. Né? Ora uma hora antes, meia hora, para quando você for para a classe, está com a alma aberta. Senão a aula vai toda fechada e você começa a se achar um bambam, aí vai querer ir para a classe discutir, aí não vale nada. Jogando uma conversa fora. Mas se você recebe aquele ensinamento, né? Depois de período de oração, aquilo vai dar tanto fruto na sua vida, Deus vai usar tanto isso. E na discussão que você tiver, o Espírito Santo vai dizer, vamos usar aquela argumentação que você estava estudando, vamos derrubar ele por aqui. Argumentação simples, irmãos. Jesus fala assim, tem que pagar imposto e tal. Aí Jesus diz assim, me dá uma moeda. Me dá uma moeda, por gentileza. Alguém tem uma moeda? Ele fala assim, é só uma pergunta. De quem é a foto? De quem é a gravura? Que caricatura é essa? Ah, ele disse, é dele. Se tivesse a sua foto, aí você não pagava, mas é dele. Entrega agora. Você está dando o que é de Deus? Dê a ele o que é dele, agora não negue, não sonegue aquele que você não deveria sonegar, que é Deus. Né? Tem muitas vezes aqui, mas a gente sonega. É o de Deus. Seja na questão dos dízimos e oferta, seja na questão da nossa vida como cheiro suave, como aroma agradável a Deus. Né? Estamos caminhando para o fim. Então, queridos, aqui a gente, depois disso aqui, ele vai atacar a oração apostólica do capítulo 17, a oração sacerdotal, né? E sai cantando louvor. Eu fico tentando imaginar que louvor era aquele que eles estavam cantando ali. Depois da Santa Ceia, alguns dizem que foi o Salmo 126 ou o Salmo 118, que era Salmo de Romaria. E todo o processo agora é processo de cruz, de morte, de ressurreição e grande comissão. Em grande comissão, ele vai fazer promessas com a pessoa do Espírito Santo de novo. Né? Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Aí só então terão condição de servir a testemunhas. Testemunhas original é martírio, é mártir. É predisposição para ir até o fim. Mas como é que se vai até o fim quando uma espada no pescoço ou um fuzil na testa? Ou quando tem leões no Coliseu? Ou quando tem fogueiras na Inquisição? Como se vai até o fim? Só pelo poder do Espírito Santo? Senão não vai. Não dá para ir. Eu não consigo. A gente só começa a ser fortalecido quando assume fraqueza. É o paradoxo do Evangelho. Deus não trabalha com autossuficiência. Deus trabalha com dependência. Uma vez dependente, a terceira pessoa da Trindade está com você. Toda a economia celestial está à disposição da igreja. Deus Pai no Antigo Testamento, Deus Filho no Novo Testamento, Espírito Santo. E como se não bastasse, o livro de Hebreus diz que os anjos estão conosco, são servos da igreja. Né? O anjo do Senhor acampa-se próximo a você, dá livramento para você. Ele entrou na prisão e tirou Pedro, porque a economia celeste está toda voltada para isso. É a prioridade de Deus. Alguém já disse que a Bíblia não é um livro que fala de missões, é um livro de missões. Missões é missionário, é a missão de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ou seja, o primeiro processo começa com o Filho, os apóstolos dão prosseguimento e agora a igreja. O livro de Atos, ele termina de uma maneira sem bênção apostólica. Está dizendo que a história continua, né? Somos os personagens. Quem sabe? Isaías é o Salmo 119 que diz que está sempre, Senhor, a tua palavra permanece no céu. Quem sabe se chegar lá não vai ver algum outro livro, porque a Bíblia fala de muitos livros, uma biblioteca vasta no céu. Quem sabe se não tem a minha história, a sua registrada na biografia do
entregue. Mas tem um detalhe: eu combati o bom combate, eu estou completando a carreira, mas eu estou guardando a fé. Agora acabou, Paulo, que desespero é esse? Não acaba não. Agora me aguarda a coroa. Tem um justo juiz me esperando com ela para me entregar. Eu estou certo que ele está guardando todo o meu depósito. Nenhum trabalho é vão do Senhor, dirigido pelo Espírito Santo. Todo trabalho é vão do Senhor é quando você quer glória. A Bíblia diz que já recebeu a recompensa, mas submetido a Deus, ao Espírito Santo, não é vão. Louvado seja Jesus. Deixa eu ver aqui para a gente caminhar para a conclusão. E no capítulo 2 do contexto que nós lemos, chega a pessoa prometida do Espírito Santo. Ele chega de uma maneira que faz um estardalhaço no cenáculo. E judeu está acostumado com essa linguagem. Ele tinha a escritura lá de um profeta que sobe de carro de fogo que desce do céu e disparata profetas falsos, de mar se abrindo, de tocha de fogo cobrindo eles por causa do frio da noite. Eles estão acostumados com esse ambiente. Como se não bastasse, andaram com Jesus e viram coisas. Ele disse assim para eles assim: olha que palestra motivacional de início de ministério. De hoje em diante, vocês vão ver o céu aberto e anjos fazendo tráfego entre Deus, e o Filho do Homem. Vocês vão ver coisas que vocês jamais sonharam ver. Louvado seja o nome de Jesus. Então esses não estão acostumados com esse ambiente. É um Deus que acalma a tempestade, é um Deus que puxa um pão da cesta e começa a sair mais. Só tinha 5 e 2 peixes. Quando ele bota a mão e tira, quanto mais tira, mais tem. Só ele poderia fazer um negócio desse. Então, com esse tipo de pessoa que eles estão acostumados, como ele prometeu que o Alus Paracleto, o Consolador igual, o outro semelhante, o outro similar, ele é da mesma espécie, ele diz: rapaz, o que vem por aí é coisa boa. Então vamos ficar no cenáculo, vamos clamar, porque quando ele chegar vai dar a existência da gente. E esses homens, queridos irmãos, estavam como qualquer ser humano, desprovido da presença de Jesus ficaria, com medo de perseguição. E trancados nos cenáculos, oravam, e orando chega a pessoa do Espírito Santo. Chega trazendo para a igreja um vento gostoso, com brasa de fogo, e eles começam a falar em línguas estranhas, o ambiente é tomado, as ruas estavam cheias de gente, de repente a multidão ouve e sai correndo. Deixa eu abrir um parêntese. Quando você começar a vir para a igreja já clamando pela presença de Deus, quando começar em casa, quando as bobagens do Faustão deixarem de fazer sentido para você, quando você dizer assim: deixa eu botar o louvor que está chegando a hora do culto, quando isso começar a acontecer, queridos, as vizinhanças da igreja não vai aguentar de ver a presença de Deus na nossa vida. Vai correr no local onde está o barulho. Louvado seja Deus. E era um barulho, não era qualquer barulho, era um barulho cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Concluindo, minha esposa me postou o relógio ali umas 5 vezes. Só para concluir, depois da chegada dele, olha o que é que houve, Pedro pregou um sermão expositivo inexcessivo, no qual arrebanhou quase 3.000 almas. Pedro que não estava mais muito motivado, a gente não vai nesse médico, que a gente ouviu todo o sermão e dando explicação sobre isso. Levanta no poder e no mover do Espírito Santo e prega um sermão. Ele era daquelas autoridades que ele levou, eu não conheço, não sei quem é, nunca vi, você está me confundindo, mas tu tem sotaque de caipira, galileu, tu fala igual o camarada, teu rosto tu parece um pouco com o pessoal que anda com ele, eu não conheço, eu nunca vi, não sei quem é, você está me confundindo. E agora Pedro se levanta, olha para os camaradas, autoridades, essas autoridades, o Cristo que vocês crucificaram, tem poucos dias, Deus pegou ele, Cristo, o Jesus que vocês crucificaram, Deus pegou ele e colocou ele na excelência de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus, de ungido, louvado de Salvador da humanidade. Esse Pedro, cheio do Espírito Santo, agora levanta e faz isso. O sermão tem um efeito de
videoaulas, e a vida comunitária da igreja é comovente. É uma delícia você ver isso aqui. Atos capítulo 2, 42 a 47. Era um coração, meu irmão, dos irmãos. E ninguém tinha necessidade de coisa boa. Vivia, comia o pão com singeleza de coração. Repartia. Estava em comunhão com a palavra. Estava em comunhão no partir do pão, das orações. Estavam sempre juntos. Juntos com singeleza. Juntos sem fofoca. Juntos sem disse-me-disse. Juntos sem falsidade. Juntos de fato. E essa igreja caía na graça do povo. Na vida dos apóstolos, não vai dar para a gente escorrer aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 a 12. É Pedro, capítulo 12 ao 28. Vai receber Paulo e todos os dois cheios do Espírito Santo de Deus. Paulo, no ministério bem mais extenso, 3 viagens missionárias, é a última viagem para desembarcar em Roma. Então, queridos irmãos, essa é a terceira pessoa da Trindade. Agora, isso aqui não é curso de teologia liberal, onde se fala de uma pessoa distante, onde se fala de um Espírito Santo que não é bem assim. Isso aqui é uma palavra viva hoje de um Espírito Santo que ainda é o nosso Consolador, ainda é o nosso ajudador, ainda é o esclarecedor das Escrituras Sagradas. Nós estamos falando aqui de alguém que está com você, está ao seu lado o tempo todo. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Toda a obra que nós fizemos no Senhor, se não for com a terceira pessoa da Trindade, vá ler Atos dos Apóstolos lá, releia. Eu me lembro que o congresso de Billy Graham, o último congresso dele em Amsterdã em 2000, eu pensei que ia ter aquele título que você fecha uma parede, né? O seu rei de cosmovisão, ele diz assim, propõe a releitura de Atos dos Apóstolos. A igreja precisa voltar para ler Atos dos Apóstolos. Quando você lê Atos dos Apóstolos, uma sentença, lá no concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da história da igreja, eles dizem, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós tomar determinada decisão. Então que Deus abençoe a igreja, no nome de Jesus.